Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente tem muitas informações para trazer sobre o Fluminense e você precisa ficar até o final desse vídeo para você ficar bem informado. Tem jogador saindo, tem jogador retornando, tem jogador fora por lesão, então tem muita coisa para você ficar sabendo. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Nossa meta é chegar aos 13 mil inscritos, sua inscrição aqui nos ajuda muito. Deixa seu like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. Então deixa o like aqui, não custa nada. E tem duas opções novas aqui. Uma é hypar o vídeo. Você vem aqui, vê o comentário, puxa para o lado, vai estar escrito hypar. Você clica ali, hype o vídeo. E também tem uma opção, ser membro do canal Falando de Flu por apenas R$ 2,99. Você dá essa moral gigantesca pra gente. Então se você também puder se tornar membro, você vai ajudar muito o canal Falando de Flu. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando de um jogador que pode sim deixar o Fluminense, né? Inclusive nos últimos dias é muito falado sobre essa possível saída do Fluminense. É um jogador que é reserva hoje, né? É reserva hoje não, né? Reserva sempre do tricolor. Trata-se de Paulo Baier. Segundo algumas fontes, né, vindas do Ceará, Paulo Baier está muito próximo de deixar o Fluminense rumo ao clube cearense. É um clube que quer alguns reforços, né? Contratou o Lelê lá atrás, tem uma boa relação ali com a diretoria do Fluminense e o Paulo Baier pode deixar o Fluminense para ter mais minutos jogando, né? O Paulo Baier aqui no Fluminense fez 2 gols, né? Um contra o Inter e o outro eu não lembro contra quem foi, mas é um jogador que é muito questionado, né? Tem algumas dificuldades técnicas para poder atuar, mas é um cara que finaliza bem e tal. E uma das coisas que me chama muita atenção nessa questão da saída do Paulo Baier é que eu vejo que a torcida tricolor realmente nunca está feliz com nada, né? Mas por que eu vejo isso? O Paulo Baier está no elenco, eu vejo muitas pessoas criticando o fato do Paulo Baier estar no elenco. O Paulo Baier não joga nada, o Paulo Baier é um bagre e tudo mais. Coisas que até um certo ponto eu concordo. Eu acho que o Paulo Baier talvez é um jogador que não tinha nível para jogar no Fluminense pelas suas dificuldades técnicas e tudo mais, né? Ele até finaliza bem, mas só isso. Ele foi útil ali em alguns 2, 3 jogos ali pelo Fluminense, mas não é um cara que a gente vislumbra com futuro no Fluminense. Mas agora com a notícia da saída dele, muitas pessoas estão vendo nas redes sociais falando: nossa, o Fluminense vai perder Paulo Baier e tal. Eu acho que a saída do Paulo Baier é boa pra gente. Por quê? O Paulo Baier ele tira espaço no banco de reservas de jogadores como Riquelme, Isaac, até o próprio Lavega, que a gente às vezes quer ver jogando. Então acho que a saída dele vai ser boa pra ele e boa pro Fluminense. Foi bom enquanto durou ali, fez 2 gols, fez uma graça ali contra o Inter, jogou o Super Mundial pelo Fluminense, né? Jogou acho que o jogo contra o Borussia ele entrou. Então, muito bom, muito obrigado, segue sua vida e tomara que tenha muita sorte lá no Ceará, porque é um cara dedicado, um profissional, né? Nunca, não temos que falar nada do profissionalismo dele, então que ele tenha sorte lá no Ceará. Mas a negociação está em andamento. Quando concluir, a gente vai estar gravando um vídeo aqui te falando que Paulo Baier não faz mais parte do elenco tricolor, né? Paulo Baier deve pro Ceará e fala também muito do Lele indo pro Atlético Goianiense. Segunda desse vídeo, uma notícia boa. No treinamento dessa segunda-feira, o Otávio, volante, né, que teve uma ruptura do tendão de Aquiles, né? Ruptura, parece que na época da notícia era uma ruptura total, isso em abril, gente. Foi no primeiro jogo do Fluminense ali no Brasileiro, né? Ali perto do início do mês de abril, ele teve uma ruptura total e a perspectiva é que ele voltasse só ano que vem. A melhor perspectiva é que ele voltasse em outubro, ou seja, a gente está indo para agosto e ele já voltou a treinar juntamente com o grupo. Isso é mérito total para o filé, preparação física, para a equipe de fisioterapia do Fluminense, que conseguiu recuperar o jogador em tempo recorde, ao meu ver. O Otávio também é um daqueles jogadores que, para mim, é uma incógnita. Por quê? Ele fez algumas partidas pelo Fluminense antes de se machucar. Ele jogou contra, se eu não me engano, foi contra Volta Redonda, Caxias. Ele teve alguns jogos que eu não vou lembrar todos, mas os jogos que ele jogou contra equipes de uma menor expressão, ele teve um desempenho muito bom. Ele deu um equilíbrio para o meio de campo do Fluminense que muitas vezes faltava. Ele foi o 5 que conseguia acelerar o jogo em alguns momentos, que conseguia travar o jogo em alguns momentos, que às vezes, no momento de ter que fazer uma falta um pouco mais dura, ele conseguia fazer. Só que nos jogos contra o Flamengo ele foi muito mal. E eu até falava na época da lesão dele, né? Eu não sabia da lesão dele. A gente ia jogar contra o Fortaleza na estreia do Brasileiro. E eu falei, pô, esse jogo vai ser um jogo pra gente ver como que vai ser o Otávio da temporada. Por quê? Jogar contra times de um nível técnico muito inferior é normal que o jogador tenha um destaque positivo. Mas agora quando a gente vê ele jogando num time igual Fortaleza, que é um time de Série A de brasileiro, não é um time muito, muito bom, mas é um time que está ali na média, a gente vai saber qual que é o desempenho dele. E acaba que se machucou antes do jogo contra o Fortaleza. Então ele vai voltar a ficar à disposição, né? Acho que não para essa semana ainda, mas quem sabe lá para a semana que vem, daqui a 15 dias, sei lá. Estando à disposição, eu acho que vai ser um jogador que vai ajudar. Principalmente porque é uma função que a gente quase não tem. A gente tem o Bernal que faz a função de 5, e às vezes o Hércules joga por ali, às vezes o Martinez joga por ali. Então ter o
a recuperação do Otávio em tempo recorde, para mim, é uma recuperação muito positiva, né? E só lembrando, o Hércules também, que saiu no jogo contra o Grêmio sentindo um problema no pé, né? Parece que ele estava com uma bolha no pé, treinou também normalmente, parece que não vai ser problema para o jogo de quarta-feira contra o Inter. Até na live de ontem a gente debateu um pouquinho, será que o Hércules vai ser titular? Ou será que vai ser o Facundo Bernal, né? Pelo fato de ter uma defesa meio remendada, o Facundo Bernal dá uma proteção melhor para a defesa. E eu fiquei só na dúvida se joga Hércules ou Facundo Bernal, porque no jogo de ida lá no Beira-Rio, o Hércules jogou e jogou muito bem. Ele anulou completamente as ações ofensivas do Alan Patrick, que é o principal jogador do Inter, né? Ele conseguiu acompanhar, marcar muito bem. Então por isso que eu fiquei um pouco na dúvida de quem o Renato deve escolher. Mas é claro, ao longo dessa terça-feira e também da quarta-feira, a gente vai estar apurando e vendo provavelmente quem deve ser titular da posição para esse jogo de volta da Copa do Brasil, onde o Fluminense joga por um empate, tomara que consiga passar até com certa tranquilidade. A gente trouxe uma notícia boa, retorno de jogador, agora a gente vai falar de uma notícia ruim. Thiago Silva, sim, o nosso grande zagueiro aí, está fora do Fluminense por no mínimo um mês. Ele teve o exame de imagem feito nessa tarde dessa segunda-feira e foi detectado uma lesão grau 2 na coxa. Então, ou seja, ele vai ficar por no mínimo um mês fora para poder voltar a treinar e tudo mais. Então, tipo assim, qualquer grande preocupação que a gente tinha, que a gente vinha falando. A gente já tem o Ignacio que vai ficar fora por aproximadamente 2 meses. Você tem o Thiago Silva que fora por um mês. Hoje, considerando que o Renato pensa como zagueiros, tem 2 zagueiros, que é o Manuel e o Freitas, e que inclusive deve ser a dupla de zaga titular para o jogo de quarta-feira. Haja coração, amigos. Manuel e Freitas na zaga. Por quê? Uma coisa é jogar Manuel e Thiago Silva. Freitas e Thiago Silva, porque o nível técnico do Thiago Silva faz o nível desses zagueiros sobressaírem bastante. Agora, jogando os dois, eu não sei como que vai ser, questão de posicionamento. O Manuel, visivelmente, ele está muito pesadão e tal, mas ele vai ter que ser isso, é o que tem. Porque o Renato Gaúcho parece não ver um Thiago Santos jogando como zagueiro. Eu acho que nessa situação, até como a gente tem assim, é muito provavelmente que a gente veja, talvez em algum momento, o Thiago Santos jogando, que é um mês você joga de 4, 5 partidas, dependendo. Então, eu acho que vai ser até natural o Thiago Santos talvez fazer uma partida na defesa, só que com essa ausência do Thiago Silva, escancar uma necessidade de você trazer mais um zagueiro, pelo menos por elenco, e também, obrigatoriamente, o Renato Gaúcho vai ter que olhar para a base. Vai ter que olhar e falar, cara, eu vou ter que subir alguns caras aí. E a gente sabe que entre os zagueiros da base, os 3 que mais se destacam, né, é o Davi Schwintz, o Loyola e o Gustavo Sintra, que são os caras que a gente deve pelo menos ir para o banco desse jogo de quarta-feira. Eu sei que a questão dos zagueiros é difícil você botar um moleque da base para começar jogando logo de cara, porque quando você bota um moleque da base, é natural que ele possa sentir o jogo, e se ele sentir o jogo, é diferente de um atacante perder um gol para um zagueiro cometer uma falha no jogo decisivo, porque ele vai ficar marcado. Então isso daí é uma coisa que me chama a atenção. O Renato vai ter que em algum momento lançar esses moleques mesmo para jogar. A gente tem um problema, por exemplo, na lateral esquerda, e ele já viu o Jansen jogando, já viu o Wagner jogando, e ele opta em jogar com o Uga de pé trocado. A minha impressão nesse momento é que o Renato ainda não tem uma confiança muito grande nos moleques da base. Mas nessa questão dos zagueiros, que ele vai ficar um período ali, né, de no mínimo um mês sem 2, 3 zagueiros, vai ser natural ele ter que botar algum moleque desse da base. A não ser se essa semana, né, como o Mário prometeu que teremos anúncio de reforços, chegue algum desses moleques aí, né, chegue algum reforço para poder jogar, que não seja obrigado a botar algum desses moleques da base para jogar. Porque tirando isso, muito provavelmente a gente vai ver algum desses caras jogando, porque é um jogo em cima do outro. Por exemplo, o Fluminense joga na quarta contra o Inter, joga no sábado em Salvador contra o Bahia, já joga na terça-feira contra o time da América de Cali, aí já volta aqui para jogar contra quem? Acho que é o jogo contra o Fortaleza no Maracanã, né? 4 horas da tarde, e depois já tem o jogo contra aí depois pega quem mesmo? Pega o América de Cali no jogo de volta. Então, tipo assim, é um jogo em cima do outro, só você tem que ter pelo menos uma opção, porque um zagueiro pode se machucar, sentir um problema, um zagueiro pode ter que ser poupado, um zagueiro pode tomar um cartão amarelo. Então, baseado nisso daí, eu vejo a necessidade do Fluminense ou nos é um reforço, ou o Renato vai ser obrigado em algum momento a botar um desses moleques da base para jogar, que aí eles vão ser testados, né? Se tem potencial, se tem capacidade para jogar ou não. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, queria pedir que você deixe o seu like aqui, né, nesse vídeo, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. Você vai nos ajudar a chegar aos 13 mil inscritos também, deixando o like e se inscrevendo no canal caso não seja inscrito. A maior parte das pessoas que assistem nosso vídeo aqui não são inscritos do canal, então se inscreve e dê essa moral pra gente.
E também tem as duas opções aqui, uma é hypar o vídeo, você vai ali no lado do comentário, puxa pro lado, clique em hypar o vídeo, você vai ajudar muito o nosso canal. E também se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você vai também nos ajudar bastante, então dá essa moral pra gente aí. E lembrando, saindo alguma notícia muito relevante ainda no dia de hoje, a gente volta aqui e grava um vídeo para você ficar muito bem informado sobre Fluminense. Saudações tricolores e até a próxima.